Graça e paz, família, tudo bem? Família, hoje, devocional 6, Salmo 6, devocional 6. Vamos lá, diz assim, Senhor, não me repreenda da tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque Senhor já ouviu a voz, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Senhor já ouviu a minha súplica. Ó Senhor, aceitará a minha oração. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonha-se e perturbam-se todos os meus inimigos. Torne atrás e envergonhe-se num momento. Aqui Davi tá falando com Deus, né? Tá passando por um momento difícil. Tá passando por um momento de perturbação, de tribulação, e ele tá abrindo o coração dele para Deus. Ele tá falando com Deus. Ele tá falando com quem pode resolver. Ele tá, Senhor, resolve, Pai. Eu tô passando por isso. Eu estou em prantos, eu estou em constante perturbação, eu tô triste. E ele clamou a quem poderia resolver. Ele não foi falar com fulano, com ciclano, com o irmão, com o vizinho. Ele foi até Deus. Ele entregou as súplicas, as lamentações dele, os problemas dele para Deus. Mas o que me chamou a atenção foi o 5. O 6:5 diz assim: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Eu achei esse versículo aqui forte, porque que na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? E essa passagem aqui, eu estava lendo agora e me veio a memória de jovens que fala que ainda é muito cedo para entregar a vida para Jesus. Jovens que falam que ainda não é o momento, ainda não é a hora, não está no tempo de entregar a vida para Jesus. E me vem à memória eles, porque falam que são muito jovens, quando não sente ainda que é o momento. Jovem, não tem hora certa e nem momento a não ser esse momento. Esse é o momento, essa é a hora, esse é o dia de você conhecer e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não espere para amanhã, não espere para depois, não espere outro dia. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Nós perdemos a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus quando jovem. E que é onde queremos falar, não, eu vou aproveitar mais a vida, eu vou curtir mais, eu sou muito jovem para isso. Jovem, você está perdendo a oportunidade de viver as maravilhas que Deus tem para sua vida. Esse é o momento, essa é a hora. Davi, ele sempre foi um adorador do Senhor. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele ia para o campo cuidar das ovelhas. Ele levava a harpa dele. Ele ficava adorando a Deus, tocando a harpa dele. Deus foi capacitando Davi em meio ao campo com as suas ovelhas. Davi estava sendo preparado desde a sua mocidade.
Para Davi se tornar um adorador que ele se tornou, para se tornar um homem segundo o coração de Deus, ele foi preparado no meio Davi, ele foi preparado no meio das ovelhas, nas pastagens das ovelhas, onde ninguém via ele. Ele era um jovem que dedicou a sua juventude a cuidar das ovelhas e adorar o Senhor. Melhor, adorar o Senhor e cuidar das ovelhas. Então, jovem, essa mensagem de hoje é para todos, mas diretamente para os jovens. Não acha que você está jovem demais, está novo demais para entregar a sua vida para Jesus. Aproveita enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. Eu falo isso porque eu quando mais jovem, eu me desviei. Aproveitei o mundão como da forma que achava que estava me fazendo feliz e não estava me fazendo mal. E aos 30, de 29 anos para 30, eu retornei à casa do Senhor. Eu renovei minha aliança com o Senhor, aceitei Jesus, que na verdade Ele que me aceitou, né? Mas eu entreguei minha vida para Jesus e hoje eu vivo da graça, da misericórdia, da provisão de Deus. E eu penso assim, cara, se eu não tivesse parado, se eu tivesse continuado, se eu tivesse na minha juventude aproveitado o que Deus tinha e tem para minha vida, eu teria vivido maravilhas com o Senhor. E eu não estou falando de bens materiais, de riquezas, não estou falando de graça, de conhecimento, de viver as maravilhas de Deus na terra. Nós queremos muito ir para o céu, nós queremos andar nas ruas de ouro, nós queremos ver rio de cristal, nós queremos ver os anjos, nós queremos ver Jesus, tudo, mas enquanto estamos na terra, enquanto estamos vivendo aqui, nós temos as maravilhas do Senhor na terra. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As bênçãos do Senhor nos seguirão na terra. Isso são versículos chaves para a terra, para viver aqui. Enquanto eu estou vivendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, automaticamente as bênçãos dele vão me alcançar. Deus tem planos, projetos, sonhos para mim e para a sua vida. A promessa que ele me fez, a promessa que ele te fez, ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para as promessas dele se cumprir na sua vida, você tem que estar posicionado ao querer dele. Deus, ele tirou o povo de Israel do Egito. Deus tirou Israel do Egito, fez uma promessa que eles iriam habitar na terra que manasse leite e mel. Deus queria pegar aquele povo que saiu do Egito e fazer com que aquele povo habitasse na terra, sendo que aquele povo não se posicionou. Aquele povo foi contra a vontade do Senhor. Um povo que se tornou idólatra, um povo que se tornou murmurador, questionador. Então, o que demoraria 40 dias, demorou 40 anos, porque Deus estava tirando os murmuradores, os rebeldes, todo aquele povo que não fazia a vontade dele, não o agradava, ia trazer complicação para todo o povo, ele estava tirando. Então, o que entrou na terra prometida, além de Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, só foi a descendência. Mas a promessa se cumpriu. Se você não se posicionar, a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir, porque Deus não mente, Deus não volta atrás no que ele fala. Mas você vai deixar de você viver a promessa de Deus para a sua descendência viver, porque você não se posicionou. Então se jovem, viva o que Deus tem para a sua vida. Se coloque no alinhamento do Senhor, viva o que Deus tem para a sua vida, seja alinhado para viver as promessas de Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, que a graça do Eterno seja sobre a sua vida. Amanhã estaremos de volta no Devocional 7. Graça e paz.